Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje, então, nós vamos ver sobre o profeta Isaías. Eu só quero corrigir, né? Eu acho que eu comentei no devocional anterior que o livro de Miqueias tinha 4 capítulos, mas são 7, tá, irmão? Só corrigindo, tá? Peço perdão, que eu, em vez de falar 7, falei 4. E então nós vamos ver aqui sobre o profeta Isaías, né? Ele é considerado um dos profetas maiores, tá? O livro, né? O livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos, né? Então, muitos versículos, uma mensagem ali aonde ele anuncia, né? A queda da Babilônia, ele fala da Síria, ele leva a mensagem de Deus para muitos povos ali, né? Inclusive para Judá, né? Ele vai falando ali da tribo de Davi. Então aqui ele fala contra a Síria, né? Ele fala contra o Egito. Então ele é muito usado por Deus ali, né? E ele fala sobre a idolatria, sobre aqueles povos ali que eles se achavam, né? Porque eles tinham exércitos numerosos, mas eram pessoas que eram idólatras, né? E estavam fazendo tudo ao contrário da vontade do Senhor. E Deus aqui queria mostrar para esse povo que ele era Deus, que ele é Deus de todos os povos e de todas as nações, indiferente se eles tinham outros deuses, mas Deus estava mostrando que ele era o único, exclusivo Deus, e foi trazendo juízo e castigo sobre muitos lugares ali, aonde eles eram totalmente, né, contra, eles faziam tudo contra, o contrário da palavra de Deus. Então, Deus aqui, eu quero ler em Isaías 30, né, diz assim, que com efeito, no Isaías 30, no versículo 15, né, aqui é contra o acordo com o Egito. Então diz assim, com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé, está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós rejeitastes e ainda exclamastes: não antes fugiremos a cavalo? Pois bem, a vez de fugir, e declaram mais: montaremos sobre os cavalos velozes, pois assim sejam os vossos perseguidores, serão mais velozes. Mil tremerão diante da ameaça de um guerreiro, diante da ameaça de 5 inimigos. Todos fugirão, até que todos sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira sobre a colina. Então aqui, né, Deus ele fala sobre um dos castigos que viria sobre o Egito, aonde eles não queriam se arrepender. Eles eram idólatras, né? E eles confiavam na força do seu braço. E aqui, no versículo 18, ele fala sobre a graça e o perdão divinos. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. O povo de Sião, que habitas em Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a tua súplica, te responderá. Ainda que o Eterno te ofereça o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instruiu. Quer desvies à direita, quer à esquerda. Os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. Caminho aqui com C maiúsculo, caminho Jesus. Então entrarás como impuras as tuas imagens revestidas de prata e os teus ídolos recobertos de ouro. Lançá-las-ás fora como obras imundas e lhes ordenarás: fora daqui.
Ele enviará chuva sementeira, que semeaste, e a terra proporcionará alimento rico e em abundância. Naquele dia o teu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forçado e pá. Sobre todo o monte alto, sobre todo o outeiro elevado, haverá cursos de águas e mananciais no dia da grande matança, ao ruírem as fortalezas. Então a luz da sua lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias reunidos, no dia em que Yahvé pesar a ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos muitos golpes que sofreu. Então aqui, está falando da graça e do perdão de Deus, que ao mesmo tempo que o povo era castigado pela desobediência, pela idolatria, por não andar de acordo com as leis, os preceitos, os mandamentos do Senhor, eles eram punidos, mas mesmo assim Deus, na sua infinita misericórdia, Deus tinha compaixão e tem compaixão de nós, porque a palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e por causa dela nós não somos consumidos. Então, pela misericórdia do Senhor que se renova, por mais que a pessoa sofra algo, um prejuízo por algo que ela fez, pela consequência do seu erro, consequência do seu pecado, de uma decisão errada, mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele sempre ajuda, Ele sempre dá o escape quando a pessoa se arrepende. Deus vai lá, reverte aquela situação, abençoa a vida dela quando ela se arrepende. Quando ela confessa, ela arrepende e abandona o seu erro, o seu pecado. Quando ela diz, não, Senhor, eu errei. Como Davi fez. Somente eu errei, somente eu pequei contra o Senhor. Então, quando a pessoa peca, ela se arrepende do seu pecado, Deus, ele tem a graça e a misericórdia sobre a nossa vida. E aqui, no capítulo 40, no versículo 28, diz assim: não sabes, não ouvistes que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O poder e a soberania de Yahvé. Aqui, Isaías está proclamando que aqueles, que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele dá força para aquele que está cansado, como diz a palavra, Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Porque a águia, ela é um animal, uma ave de rapina, que ela voa muito alto. Os ninhos dela são em lugares altíssimos, inalcançáveis lá. Lá ela fica. Ela coloca os seus filhotes naquele ninho, longe dos predadores, e ensina eles, Ensina eles a voar, ensina eles a depois a procurar o seu próprio alimento. Então, renova as suas forças. Você imagina para voar até em altas altitudes, dependendo do nível, da altitude, como diz, como fala a ciência, o ar fica rarefeito, o ar vai ficando pesado, vai ficando difícil da pessoa respirar. Quantas pessoas passam mal, que elas vão praticar alpinismo e elas não aguentam, às vezes elas passam mal no meio do caminho, no meio daquela subida. Por quê? Por causa disso. Falta de preparo, muitas vezes, resistência. E aquele que busca e espera no Senhor, a palavra diz aqui, tem força, tem vigor, não se cansa, caminha, não se cansa, renovam as suas forças como a águia.
A águia renova suas forças. Você já viu uma águia voando? Ela não fica o tempo todo assim, não. Ela vai, ela voa e depois ela fica só assim, ó. O voo dela é, ó, tranquilo. Você não vê uma águia se debatendo, batendo asas, não. Olha um vídeo sobre a águia para você ver. Ela voa aquele voo descansado. Ela vai indo, ela vai subindo com calma. E é assim. Quando nós esperamos em Deus, nós vamos avançando à medida que Deus vai nos direcionando. Ele renova as nossas forças. Aqui diz a palavra. A sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Não ouvistes que o eterno Senhor, Deus, né, Criador da terra, não se cansa e nem fica exausto? Já pensou se Deus se cansasse da gente? Se Deus se cansasse de cuidar de tudo? Não sei se você já assistiu aquele filme, né? Onde Deus tira folga e deixa um ali cuidando. Misericórdia. Misericórdia. E aí, ali naquele filme, né? Quando eu assisti, a gente vê que às vezes as pessoas estão reclamando que chove demais, que tem seca aqui, que tem não sei o que ali. Mas aquele homem lá, quando ele ficou no lugar de Deus, ele não sabia o que fazer. Aí ele entendeu muita coisa. Ele pôde compreender muitas coisas. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus não para. Deus está o tempo todo cuidando da gente, zelando por nós, velando pela sua palavra para que ela se cumpra na nossa vida, cuidando da gente, enviando anjos. A palavra diz que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar e nos livrar. Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então Deus, nós damos trabalho para Deus. Nós damos trabalho. Pensa, cuidar de uma criança dá trabalho. Pai, mãe, dá trabalho para cuidar, para educar, né? Tem que dar banho, tem que dar comida, tem que dar mamadeira, tem que trocar roupa, tem que vestir, tem que trocar fralda. É trabalho. E nós somos assim com Deus. Ele cuida de nós. Ele vela. A mãe, depois que se torna mãe, né? Ela não tem mais aquele sono pesado. Eu sei por mim. Eu não tenho mais aquele sono pesado. Eu deito, apago, durmo. Mas qualquer movimento do meu filho, eu tô acordada. Qualquer coisa, eu já tô desperta. Porque é assim. Então Deus, ele cuida de nós por tempo integral. Ele está cuidando da gente, nos guardando, nos livrando. Então nós precisamos buscar ao Senhor, estar na sua presença, buscar esse renovo no Senhor, nos renovar no Senhor e na força do seu poder, como diz a palavra. Porque assim nós não vamos nos cansar, nós não vamos estar fatigados, nós precisamos renovar as nossas forças no Senhor, através da oração, através da comunhão, através de uma consagração, de um jejum. Nós nos aproximamos de Deus, recarregamos a nossa energia, nós, como é que fala a palavra? Recobramos o nosso ânimo. Não temas, eu sou contigo, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Então nós precisamos nos esforçar para estar na presença de Deus, para buscar a face do Senhor, para priorizar o Senhor todos os dias, sempre. Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus deve ser o soberano da nossa vida. E era isso que Isaías estava passando para o povo. Busquem o Senhor. Vocês não vão se cansar, vocês não vão se fatigar, vocês vão ser renovados, vocês vão ser transformados. E aqui, né, eu quero ler aqui também em Isaías 43, né, que fala do amor de Deus a um povo desleal. A palavra diz que ele é fiel, ele não muda. Ele é imutável. Nele não tem sombra nem dúvida de variação. O ser humano, ele muda. O ser humano, se ele é desagradado, ele muda.
Tem gente que você faz por ela. O dia que você disser um não para ela, você não presta. Ela esquece de todas as coisas boas que você já fez para ela, porque ela só vai se lembrar daquilo ali, ou aconteceu algo ali, ela só vai lembrar daquilo ali. Mas do bom, não. Tem gente que quanto mais você faz, mais ela quer que você faça. A hora que você não faz, você não presta. O ser humano é assim. Mas o Senhor não. Ele não muda. Ele é imutável. E dele não tem sombra e nem dúvidas de variações. Deus não é bipolar. Deus não tem transtorno. Deus é Deus. Ele cuida de nós. Ele está trabalhando. E o Senhor não muda. Ele é justo. Ele é juiz. Ele disse que nós devemos andar em justiça, praticar a misericórdia e ser humildes. Agora, quem não pratica aquilo que Jesus ensinou, perece, sofre, fica longe do Pai. Mas Deus, Ele cuida da gente. Ele nos guarda em tempo integral. E o ser humano, se ele ouve um não até de Deus, tem gente que fica beiçudo. Fala não para uma criança. Porque eu quero. Não tem. Fica assim. Tem adulto que é assim, até com Deus. Eles querem fazer birra. Não, mas eu quero. Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero. Enquanto você não aprender a fazer a vontade de Deus, sinto te informar, você sempre vai ficar patinando. Não adianta a pessoa querer, competir forças com Deus. Ela vai perder. Então ela precisa se dobrar, se humilhar, se colocar na presença do Senhor, porque Deus, Ele é leal. Mesmo sem nós merecermos, Ele mandou Jesus morrer naquela cruz para nos comprar de volta, para nos resgatar para si. Mesmo sem que o ser humano merecesse. Como Davi disse, quem é o homem para que tu te lembres dele? E é verdade. Deus, sem nós, Ele é Deus. Ele ainda é tão bom, tão misericordioso, que Ele ainda quer nos usar. Ele quer que a gente pratique o ID, pregue a sua palavra, convide outras pessoas para participar, né, da ceia do Senhor, da salvação, do cear eternamente. Deus ainda é tão misericordioso que Ele ainda quer usar a gente. Ele é aquele que se deixa usar, Ele quer usar. Cada um foi criado com um propósito. Deus é Deus. E ainda quer resgatar a ovelhinha perdida. Está sempre tentando trazer de volta, buscando o filho pródigo, dando uma oportunidade, dando uma chance, mas muita gente não quer. Aqui, 43:18. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. No versículo 24 diz assim: Não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregaste com os teus pecados e me deixaste exausto com as tuas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e que não me lembro mais dos teus erros e pecados. Relembra o teu passado. Para mim, vamos discutir a tua causa. Apresenta as tuas razões e motivos para que eu possa te justificar. Teu pai pecou e os teus guias se rebelaram contra mim. Por este motivo humilharei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel aos ultrajes. Olha o que diz aqui, gente. Que não gastaste prata para comprar cana, nem me satisfizeste com a gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregaste com os teus pecados e me deixaste exausto com as tuas ofensas. Sobrecarregando a Deus com pecados, maldades, iniquidades, ofensas. Ofendem o coração de Deus, ofensas
prestando culto a outros ídolos, priorizando tantas coisas, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Olha o que Deus fala aqui, que por amor dele, ele apaga, sou eu mesmo que apaga as tuas transgressões por amor de mim. E que não relembra mais os teus erros e pecados. Relembra o teu passado para mim. Relembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa. Apresenta as tuas razões e motivos para que eu possa te justificar. Para que possas te justificar. Então nós precisamos apresentar as nossas razões, os nossos motivos, para que apresenta as tuas razões e motivos para que possas te justificar. Quantas pessoas estão assim? Sempre se justificando. Erram, pecam. Ah, Senhor, tu sabe, né? Ah, foi só aquela vez. Ah, Senhor, mas Deus entende. É assim que está apresentando as razões? É assim que você quer ser justificado? Olha como Deus é misericordioso. Por amor dele, ele não lembra. Às vezes a pessoa que está lá buscando no passado, lembrando do passado, porque eu tinha, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo. O que o povo tinha para se queixar? O povo era cativo, escravo no Egito. Foi tirado de lá para ir para a terra prometida, para uma terra que manava leite e mel, ganhar o maná, água fresca da rocha, as roupas se renovavam no seu corpo, conforme as crianças cresciam, a roupa crescia, a sandália também. Nunca ficaram doentes. Que motivo eles tinham para reclamar? Que motivo que eles tinham para se queixar? Que razões eles tinham para apresentar a Deus? E às vezes a pessoa está assim, né? Infelizmente, se achando que ela foi lesada, que aconteceu algo, porque Deus, misericórdia. E eu quero ler aqui, né, onde Isaías fala sobre Jesus. Aqui Isaías, ele fala que o mundo despreza o servo. Sabe por quê? Porque Israel esperava o Messias, né? Como se fosse aquele rei que ia vir, que ia lutar, que ia guerrear, que ia libertar eles de Roma, que ia fazer e acontecer, que ia nascer num palácio coberto de ouro. E foi ao contrário. Por isso que eles desprezaram. E estão esperando Jesus voltar até hoje. E Jesus já veio, já está na segunda vinda. Ainda tem pessoas que ainda não estão crendo que Jesus já veio e vai voltar. E aqui ele fala, Isaías 53:1. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele, um broto tenro, e como uma raiz saía de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades, e o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. Todo, não foi um pouco, foi a metade, foi todo. E mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca.
Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito, como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo justo justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Olha o que diz aqui, né? Que olha a misericórdia de Deus conosco. Isaías escreveu tudo isso. Eles liam isso tudo lá nas sinagogas, falaram e não creram, rejeitaram. Quem pinta aquele Jesus loiro, de olho azul? Mentira, olha o que diz aqui. Nele não havia nenhuma beleza, nenhuma aparência. Se Jesus era judeu, provavelmente ele tinha a pele mais amorenada. A palavra diz aqui que ele não era aquele homem bonito, todo mundo diz, uau, né? Não, aqui diz. Não se achava nele nenhuma beleza, né? Então, mas ele foi menosprezado. Ele levou nossos pecados, a nossa culpa, a nossa dor. Ele foi moído, ele foi transpassado para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, que nós venhamos olhar para o sacrifício da cruz, que a gente possa ser grato a Deus, parar de ofender, que a gente pare de sobrecarregar o Senhor com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros. Admitir que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos pessoas que nós precisamos e dependemos do Senhor, que sem Ele nós não somos nada. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a Tua palavra. Que o Senhor fale ao coração de cada um através da palavra, Pai. Através de cada versículo, de cada capítulo. Que o Espírito Santo venha ministrar esse coração. Que essa pessoa se converta do seu mau caminho. Que ela possa abandonar os seus pecados. Que ela não faça mais uma sobrecarga sobre o Senhor, porque Jesus já levou tudo sobre si. Que ela se volte a buscar ao Senhor. Que ela volte para o caminho, Pai. Que ela receba a cura, que ela receba a bênção, que ela viva a vida e a vida em abundância que Jesus conquistou naquela cruz. É a minha oração. E que o Senhor te abençoe poderosamente, grandiosamente, no nome de Jesus, e refleta e faça uma reflexão sobre essa palavra. E que o Senhor fale muito ao teu coração, no nome de Jesus.